que faz um homem novo, né? Você tem 38. 38 Isso. anos, largar a faculdade de Direito aos 22, Uhum. entrar para ser padre, em 2015 fazer um curso de exorcismo, Uhum. né? Perfeito. E se tornar esse cara que, além do exorcismo, você hoje tem uma obra muito grande com animais, com pessoas. Uhum. Queria saber um pouquinho do Tiago antes de virar o padre Tiago Bartoli. Muito bem, é uma caminhada, né? Na verdade, tem uma curiosidade muito interessante que as pessoas, quando falam de padre, acham que cai da árvore já prontinho, né? É verdade? Não é? Mas as pessoas falam, poxa, você já nasceu, né? Já sabia que ia ser padre, nada disso. Que era quietinho, nunca fez Não, bagunça. imagina. Então a gente tem uma vida normal, né? Eu com 13 anos, talvez um pouco antes, na primeira Eucaristia, aquele momento com Jesus me tocou bastante, né? Então, a primeira Você é do Rio? Não, do Rio de do Rio Janeiro, de Janeiro isso, em mesmo. Copacabana. Do estado do Rio. Nasci ali em Botafogo, fui criado em Copacabana, e mais difícil ainda ter uma vocação, porque na Zona Sul é muito difícil. Difícil Estudou não em porque colégio religioso? também, colégio religioso, colégio católico. E a grande dificuldade foi, imagina só, o que é o seminário, o que é isso? Por que eu estou sentindo essa ardência no peito quando participava da missa? Eu falava assim, eu quero ser aquilo ali. Mas ao mesmo tempo não gostaria de ser, porque era algo desconhecido, talvez distante. Na minha família, nenhum padre. Nenhum padre, ninguém. Família é muito religiosa? Católica, uma família católica, mas até então, eu falei, bom, parece esquisito, né? Você mesmo sentia essa estranheza, Thiago? Sim, sim. Porque imagina só, doutora, eu fico imaginando comigo, Zona Sul, praia, tudo ali em Copacabana, sabe? Quem mora em Copacabana tem tudo ali. A gente não sai dali, né? Então é um shopping, tudo tá ali. E se convencer, né? Se permitir, então, ir para o seminário, depois do que eu sabia do que era o seminário, né? Do que é ser padre, causava para mim também uma certa dificuldade. Como é que eu vou dizer isso? Mesmo, né? Os amigos, família. E aos poucos, por isso que eu falo, Deus é maravilhoso, porque ele vai cuidando de todos os detalhes. Até o momento em que outros padres que se aproximaram, eu comecei a conversar, fazendo uma boa direção espiritual, perguntando como era a vida de um padre e tantas outras coisas. Então, assim, eu fui me convencendo, fui indo, fui caminhando. Depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estava um pouco ainda confuso, porque eu queria terminar, mas ao mesmo tempo aquele ardor no peito me consumia cada vez mais. A certeza de que eu nasci de fato para isso. Mas eu estava namorando, então mais um problema. Como eu vou avisar? Como dizer isso, né? Nossa, meu. Então, aos 13 anos, você teve esse despertar maior. Isso, exatamente. Que foi ali quando fez a primeira comunhão. Primeira comunhão um pouquinho antes, talvez, que a primeira Eucaristia a gente faz um pouquinho antes, né? Com 13 anos isso foi fortificando mais. E vivendo uma vida normal. Mas qual foi o fascínio de olhar para a missa? Porque, por exemplo, a missa, eu tô falando uma pessoa leiga, totalmente vendo, ela tem uma coisa de uma ópera, né? Ele tem um cenário bonito, tem cantos, tem rituais, eu acho bonito, tá? Mas, por exemplo, nunca eu vi com os olhos de queria estar ali. É claro que existe uma impossibilidade por uma questão de gênero, mas não isso. Eu podia ter esse desejo, mesmo que não seja um desejo realizável. O que te chamava atenção? Eu acredito que, não só no contexto de liturgia, que é muito bonita, mas eu acho que olhar para o sacerdote, ver ele se doando, se dedicando, né? Isso para mim é muito importante. Eu percebi que essa ajuda à comunidade, o ato de celebrar também, imagina só, consagrar, tudo aquilo me chamava atenção. Mas ao mesmo tempo eu não queria, como eu falei, não queria aquilo, isso não é para mim. Era um sentimento duplo, né? Era um querer e ao mesmo tempo querer... É um conflito. Um conflito, é um conflito. Exatamente. Eu precisava muito dessa ajuda para discernir se era isso. Uma coisa muito interessante que eu vejo assim, nos padres, aliás, nos jovens de hoje, não encararem a vocação, é exatamente esse medo, perdão, o receio. De falar? De falar para a família, de falar para uma namorada, né? De falar
talvez para os amigos, para o contexto mesmo social. Porque você imagina só, né? Alex, doutora Bia, imagina só, um jovem hoje diz assim, olha, eu quero ir para o seminário. O seminário está cheio, graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, muitas vocações, belas vocações, Seminário São José. Mas assim, é difícil para uma pessoa encarar essa realidade. E repito, ainda mais na Zona Sul. Numa cidade Nós não como temos Rio de vocações Janeiro, quase, né? Uma cidade porque do Rio de assim, Janeiro. você está falando uma coisa, porque eu sempre vi histórias de padres que moravam no interior, moravam em cidades muito pequenas, vindo de famílias com poucos recursos, e que a questão ali da igreja simbolizava um status, né, dentro daquela comunidade, significava uma possibilidade de estudo, de ascensão, e também de ter um sustento, né, mais imediato. Então, vi muito isso e eu questionava o contrário, de muitos que eu achava que não tinham a vocação, mas acabavam fazendo aquilo ou por pressão da família, ou por uma pressão social, ou por querer uma ascensão social que só a entrada para a igreja poderia dar de forma mais objetiva, mais planejada. O que você está me falando é um oposto. Pessoas, que foi o seu caso, que morando na Zona Sul, nasceu em Botafogo, morando em Copacabana, quer dizer, era para estar enquadrado, há um tempo atrás, naquela turma da praia, a turma do cinema, do shopping, do esporte ali na areia. Você fez um movimento totalmente contrário. Entendi o que você está querendo dizer. Entendeu? Porque eu venho de uma vida religiosa, assim, desde criança, mas... e toda a relação com padres, quando eu conhecia, toda a história, eu estou entendendo o que ela está querendo dizer, porque, assim, quase sempre os padres que eu gerei vínculo, assim, que eu conheci, eles vinham de uma tradição, assim, era do interior, Isso. e tinha o desejo, assim, de ser padre, mas também tinha aquela questão que era uma forma de poder sair e se Ajudar a desenvolver, família, a própria ajudar a família. família. Eu entendi o que você quer dizer. Isso. E aí, Copacabana, realmente não tem... Eu acho que existem sim essas possibilidades. Tanto é que no seminário, por conta do estudo, né, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, antes o propedêutico, que é o ano inicial, para você se adequar, sair de casa, viver Se uma outra adaptar a realidade. tudo, né? Exato, para se preparar para uma faculdade, que no caso é a PUC. Aí você faz esses 3 anos, esses 4 anos de teologia. Todo esse momento é também de discernimento, não só do candidato, mas é um discernimento também daquele padre ou aqueles sacerdotes que estão à frente no seminário como reitor, e enfim, é importante dizer isso porque há também toda uma preocupação deles acerca daquele candidato. Então, não é só o estudo, não é só tirar boas notas, mas tem todo um contexto. Tanto é que eu fiquei como formador do seminário. Logo no primeiro ano, né? Foi uma tarefa difícil, porque eu tinha acabado de me ordenar padre. Você se ordenou com quantos anos? Só tem 10 anos que eu vi, né? Eu vou fazer 10 anos em abril do ano que vem. Isso. Então foi em 2015 que você se ordena exatamente. padre. Perfeito. Antes disso, nós nos tornamos diáconos. A diferença é o seguinte, o diácono transitório e o diácono permanente. Aquele que é candidato ao sacerdócio, então ele é o diácono transitório. Então eu fico 6 meses como diácono e depois o bispo chama e faz a ordenação, então é o sacerdote. E o diácono, ele pode também ter leigos. Aqueles aí que não é o transitório. Permanente. É o permanente. É o permanente. Que na verdade tem uma vida, né? Que já pode ser casado. Isso aí. Isso. No nosso caso transitório, mais um momento em que esses 6 meses você verificar se é isso mesmo, se é a sua vocação, se você está disposto a isso e tantas outras coisas. Nós temos os trabalhos pastorais. Nesse período de seminário, nós saímos e vamos também para nossas casas, vamos também trabalhar na igreja para saber o que é a vida do padre. Então não é só ficar estudando. Temos o período de férias, esse convívio com a família. Então, perceba, é um discernimento muito, mas muito detalhado. Você passa por várias etapas. Vai testando a sua vocação mesmo, né? Por isso que funciona na prática. Perfeito. Por isso que é importante dizer, talvez seja interessante falar que essas pessoas que estão indo para o seminário e que estão pensando, por exemplo, eu vou porque
lá eu vou conseguir um estudo, vou me dar bem, né? Você Me padre, preparar. mas vou conseguir me sustentar e aquela coisa toda. Bom, primeira coisa é que passar esse período todo no seminário, estudando, né? Essa formação, não for por vocação, mas for É. simplesmente por querer crescer, né? Uhum. Parece esquisito e parece que não se Não é consegue, né? condizente com a É, proposta, perfeito. né? E não consegue se chegar, né, a esse extremo, assim, é muito difícil, porque essa análise dele, uma hora ele vai cansar, né? Fala assim, poxa, isso aqui não é pra mim, Aí Uhum. chega. né? Não dá, Porque a não é uma pessoa... vida fácil. Não é.